Foi me dada a tarefa de falar sobre educação no Brasil durante apenas 7 minutos. Vou tentar usar o maior poder de síntese que puder. E queria falar sobre educação no Brasil a partir de 5 perguntas, de 5 reflexões. A primeira delas, por que é que a educação é importante? E vou citar aqui 4 motivos entre tantos. Primeiro, porque é um direito universal. Todas as pessoas e todos os povos têm direito a ter acesso à educação. Ninguém consegue exercer cidadania, compreender o mundo e fazer escolhas se não tiver acesso à educação. Segundo motivo, a educação é fundamental para a vida econômica das pessoas e dos países. A pesquisa mais recente de um grande economista brasileiro, Ricardo Paes de Barros, mostra que uma pessoa que conclui o ensino médio no Brasil, ela ganha mais que o dobro que uma pessoa que não concluiu o ensino fundamental. Em relação às nações, para a gente não divagar muito aqui, vamos ficar só no exemplo da Coreia. A Coreia foi destruída no finalzinho dos anos 50, tem 1,5% do território brasileiro e o ano passado ultrapassou o PIB do Brasil, investindo em capital humano, educação, ciência e tecnologia. Terceira razão, redução das desigualdades. Para nós que estamos entre os países mais desiguais do mundo, desde sempre, educação é fundamental, porque não há outro instrumento para dar às pessoas a possibilidade de igualdade de oportunidades que não seja a educação. A quarta razão, a mentalidade democrática. As 30 nações mais desenvolvidas do mundo são democracias consolidadas, democracias que avançaram pela qualidade do voto, pela qualidade dos seus eleitores. E eleitores qualificados dependem de educação para atingir esse nível de consciência. Bem, se a educação é tão importante, a segunda pergunta, como é que está a educação no Brasil hoje? Eu vou usar 2 indicadores só para não tomar o tempo do painel aqui. O primeiro sobre analfabetismo. A última pesquisa de maio deste ano diz que 56% das crianças que estão no 2º ano, com 7 e 8 anos de idade, são plenamente analfabetas. Essas crianças estão condenadas a ter uma vida escolar de fracasso. Segundo dado da conclusão do ensino médio, quando termina o ensino básico, só 5% dos jovens que terminam o ensino médio no Brasil têm conhecimento adequado em matemática. Conhecimento adequado aqui envolve conceito de percentagem e de fração. Só 5%. E matemática é uma coisa muito importante, porque matemática é a linguagem da lógica. É a linguagem que faz a gente compreender, interpretar e resolver os problemas que a vida coloca para a gente. Por isso que os países asiáticos e europeus dão tanta importância à matemática. Terceira pergunta, se a educação é importante e se a gente não está bem, tem uma agenda que a gente possa cumprir para melhorar isso? Tem sim uma agenda que o mundo conhece, que o mundo pratica e que algumas cidades brasileiras estão praticando, inclusive. Essa agenda envolve primeira infância, porque é de 0 a 6 anos que as crianças formam as conexões entre seus neurônios. A política social mais efetiva entre todas as políticas é a política para a primeira infância. Deu, inclusive, um prêmio Nobel de Economia a um economista americano da Universidade de Chicago, chamado James Heckman. Segunda política, alfabetização, pelas razões que eu já falei aqui. Terceira, um currículo nacional que democratize o acesso ao conhecimento de todas as crianças do Brasil. Que a criança mais pobre do semiárido nordestino tenha acesso aos mesmos conhecimentos da criança mais rica, do bairro mais rico de São Paulo. Depois, porque alinha as políticas pedagógicas. Um bom currículo nacional, ele orienta a formação de professores, a publicação do material didático, a formação continuada e a avaliação. E os países que mais avançaram no mundo têm um currículo que obedece a 3 pilares. Poucos itens, muita clareza na competência que se quer dos alunos e alto nível de expectativas em relação a esses alunos. Vamos para a política seguinte. Gestão escolar. Nós precisamos profissionalizar a gestão escolar no Brasil. No Brasil, só 6% dos diretores são nomeados pelo critério técnico. Menos de 20% fizeram algum curso de 80 horas para assumir a gestão de uma escola. Então, precisamos fazer uma política de profissionalização da gestão. Depois, estou terminando? Depois, carreira docente. O Brasil recruta mal, forma mal e engaja mal os professores. Nós estamos recrutando professores entre os 30% piores desempenhos do ensino médio. Isso é uma engrenagem perversa. Nós estamos recrutando os mais vulneráveis para, no futuro, serem professores
dos mais vulneráveis. Precisamos melhorar o recrutamento de professor. Formação de professor no Brasil. 70% da formação de professor no Brasil, 70% do currículo é filosofia da educação, história da educação, teoria da educação, sociologia da educação. Eu vi Cláudia Costin fazer uma analogia aqui. É bom a gente pegar um médico, botar o cara na faculdade de medicina, dar muita aula de filosofia da medicina, depois entregar ele um bisturi, está aqui, doutor Mocinho, entregar ele um bisturi para operar uma cabeça. Então, precisamos mudar a formação de professor no Brasil e fazer ela ser voltada para a sala de aula. Por fim, engajamento. No Brasil, as carreiras docentes, as promoções, as progressões, são por tempo de serviço e titulação. Nenhuma das duas coisas é efetiva para a aprendizagem. Nós temos que fazer com os sistemas mais avançados que a progressão seja com base no desempenho profissional e no resultado dos alunos. Mais 2 itens para terminar a agenda, são 7. Educação profissional. No Brasil, hoje, só 20% dos meninos que terminam o ensino médio, só 20% conseguem chegar na universidade. E só 10% fazem educação profissional. Só que desses 10%, 40% vão para a universidade. Então, nós temos mais de 75% dos jovens brasileiros que terminam o ensino médio e vão para a rua para serem recrutados pela criminalidade. E nós não podemos... A OCDE, os países mais ricos do mundo, essa taxa é superior a 40% de educação profissional. E nós temos esse dado vergonhoso que precisamos recuperar. Por fim, um tema que Alceu gosta muito, tecnologia na escola. Nós temos que usar a tecnologia para a gestão e usar a tecnologia para o apoio pedagógico. Permitir que os alunos aprendam da sua maneira e no seu ritmo. Bem, terminada essa agenda, uma agenda que o mundo conhece, uma agenda que se tem informação sobre ela, conhecimento acumulado sobre ela. Por que nós não praticamos essa agenda? Estou terminando minha fala. Aí a constatação é muito triste. Nós não praticamos essa agenda porque a elite dirigente brasileira, e de certa maneira fazemos parte dela, ela matricula seus filhos na escola privada e vai cuidar da vida dos seus filhos. 85% das crianças vão para a escola pública. E os pais dessas crianças não têm condição de fazer pressão social sobre a qualidade da escola. Eles acham que tendo merenda, fardamento, material didático e transporte, está resolvida. É uma tragédia silenciosa e anestesiada. Educação não dá nem tira voto da classe política, porque não há pressão para a qualidade na escola. E, por fim, a última pergunta. Como é que a gente pode mudar isso? Só tem um caminho, um único. Lideranças políticas que assumam o compromisso com a educação. Há uma pesquisa da McKinsey, feita em 2010, com 25 sistemas educacionais no mundo que fizeram reformas e que avançaram. Todos eles tiveram uma liderança política com visão estratégica e com compromisso de nação para transformar a educação no país. Por isso eu quero parabenizar, e terminei agora, me desculpe se eu passei meu tempo, o presidente Alceu Moreira, o MDB e a Fundação Ulisses Guimarães, por abraçar a educação como um dos principais temas da sua agenda. Muito obrigado. Com a palavra, meu querido amigo economista Gustavo Grisa. Muito obrigado, Raul, por ter apresentado, né, essa questão da educação do futuro, essa visão política estratégica. O programa Educação do Futuro, da Fundação Ulisses Guimarães, ele já é o resultado e a evolução do Educação no Centro, que foi uma formulação realizada em 2022, onde nós desenvolvemos pela primeira vez, a Fundação, uma visão de educação vinculada ao centro político e ao colocar a educação no centro das atividades do MDB. A educação do futuro nada mais é do que uma tentativa nossa de começar exatamente a incidir nesse processo como agentes públicos de proporcionar igualdade de oportunidades. E aí as vertentes da educação do futuro, na sua execução, nós temos o projeto Escola do Futuro, onde reunimos 72 municípios brasileiros inscritos no projeto, que apresentaram as suas práticas, se reuniram a partir de reuniões mensais do Hub de Ações Municipais. Desses, 28 projetos de 17 municípios se inscreveram para o Prêmio Ulisses Guimarães de Educação e apresentaram os seus cases, vários desses municípios. O resultado de parte disso, além dos 15 caminhos para a educação que foram lançados lá em março, no lançamento do Escola do Futuro, temos aqui
o guia de referência para uma escola do futuro, que traz exatamente o resumo de casos que são do MDB, de municípios do MDB que mostraram as suas melhores práticas durante esse trabalho. E o que é importante? O Escola do Futuro, e aí a ligação, né, da educação e como a inclusão produtiva e a escola conversam, e com certeza o senador Fogaça vai poder se aprofundar bastante mais nesse assunto. A Escola do Futuro tem um papel fundamental em garantir a qualidade da escolarização. A qualidade da escolarização é, conforme o nosso slide, um dos 3 pilares da inclusão produtiva, da oportunidade que os brasileiros vão ter para conseguir prosperar e ter direito ao trabalho e emprego. Primeiro, a qualidade na escolarização. E por isso, o nosso projeto Escola do Futuro, ele incide diretamente nesse ponto. A educação profissional e o empreendedorismo social. E aí, no empreendedorismo social, inclui cultura da paz. Então, você tem essas 3 vertentes contribuindo diretamente para a inclusão produtiva. Eu queria, por favor, pode passar o próximo slide, para nos ajudar nessa transição para a inclusão produtiva. E aqui, a outra publicação, chamada Inclusão Produtiva no Brasil, do Desafio à Ação. Lembrar que do Escola do Futuro, né, o grupo de trabalho foi formado por mim, pela Renata, pelo Raul Henri, Elisiane e Luiz Louro. E no Inclusão Produtiva, o grupo de trabalho foi eu, Renata, o nosso senador Fogaça, Suzana Cacuta e o nosso dirigente da Fundação, nosso querido Lelo Coimbra. O resultado deste documento que está aqui, sobre a inclusão produtiva, é esse ecossistema de inclusão produtiva para o Brasil. Um sistema brasileiro integrado de inclusão produtiva. Está aqui a resposta para como a gente gera igualdade de oportunidades, como a gente envolve todos os atores. E foi esse esforço que foi feito, ouvindo especialistas, que, digamos para vocês, que uma das primeiras vezes que a gente tentou decodificar o que é inclusão produtiva e o caminho para a inclusão produtiva e para um sistema de inclusão produtiva no Brasil, é esse trabalho que nós estamos lançando hoje. Então, só queria aproveitar e fazer esse gancho desse sistema brasileiro, desse ecossistema, que é uma produção original da Fundação Ulisses Guimarães, para compartilhar com o Brasil. E, já passando, Raul, para você como nosso coordenador, para chamar os nossos colegas para aprofundar na inclusão produtiva, por favor. Muito obrigado. Eu vou passar agora para essa grande figura do Rio Grande do Sul e do Brasil, fonte de inspiração e exemplo para todos nós, que é o senador Zé Fogaça. Obrigado, Raul. É uma honra participar deste grupo aqui de trabalho. Nós produzimos um documento, esse documento do qual o Gustavo Grisa acaba de falar, e eu vou tentar apenas simplificar um pouco a compreensão do sentido da intencionalidade que há neste documento. Ontem, aqui na reunião que foi feita interna da Fundação, nós nos autodefinimos como uma instituição que, sendo uma instituição que se coloca a serviço de um partido político, a serviço de uma causa doutrinária, partidária, política, que é a do movimento democrático brasileiro, nós somos uma fundação que produz conhecimento. E é essa a intenção, é formular políticas que possam servir às ações partidárias no presente e no futuro, e que sejam debatidas pela base partidária e pelas suas lideranças. A questão estrutural mais dramática e talvez mais trágica do Brasil neste início do século XX, nessas 3 primeiras décadas do século XXI, é, sem dúvida nenhuma, a desigualdade de oportunidades. E esse foi o nosso grande foco. Esta é a nossa grande causa estrutural, a redução da desigualdade de oportunidades. Este Brasil imenso da diversidade precisa ser justo, porque democrático ele já é, mas ele ainda não é justo.
e para que ele seja justo, ele precisa diminuir o espaço que existe entre os cidadãos, entre homens e mulheres, entre a múltipla diversidade humana deste país. E, para isso, o documento pretende ser apenas um elemento norteador, indicar um caminho, apontar uma direção, para que se possa desenvolver gradualmente, hoje e no futuro, um trabalho em torno dessa questão máter que é a inclusão produtiva. Nós consultamos especialistas, ouvimos educadores, ouvimos empresários, ouvimos membros do SEBRAE, de várias instituições, para compor este documento. Mas o mais importante aqui é nós sabermos que isso é um livro aberto, que, como disse aqui o Alceu na abertura, é algo que está sempre pronto para ser modificado, melhorado, não é? Qualificado, e é este também o sentido do nosso trabalho. Então, é importante dizer que nós, em primeiro lugar, partimos da ideia de que a educação básica, vejam bem, a educação básica, mas a educação em geral, constituem o pilar, constituem o fundamento de toda a luta por um desenvolvimento de um processo de inclusão produtiva no Brasil, de fazer com que o estudante que completa o seu nível escolar, que completa o ensino médio, esteja habilitado para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, e esteja também habilitado para ingressar numa universidade e se desenvolver com conhecimentos do ensino superior. Esta é uma dura e terrível escolha que o Brasil deverá fazer. A nossa experiência recente é de um virtual fracasso nesta região do processo educacional, que é o ensino médio. Nós esprememos em 4 anos, em 3 anos, 4 horas por dia apenas, nós esprememos aí 12 a 14 disciplinas, o que gera uma enorme superficialidade e o que gera também saber muito pouco de muita coisa, saber muito pouco de tudo. Essa talvez seja uma das causas e do fato de que nós temos dificuldades de gerar no país educação de qualidade. É o excesso de concentração de disciplinas em baixíssimo nível de oferta de horas de aula por dia. Nós temos 4 horas. Qualquer escola, pública ou privada, nos Estados Unidos, por exemplo, tem 7 horas de educação. Nenhum aluno estuda menos do que 7 horas por dia. É uma questão de recursos, é uma questão, sim, de orçamentos, não há dúvida nenhuma. Mas, se o Brasil não perseguir isso, não colocar isso como o seu grande salto qualificador, o Brasil, obviamente, ficará sempre sendo o país da renda média, né? Coisa que, como disse o Raul, a Coreia deixou de ser graças à educação. A Nova Zelândia deixou de ser graças à educação. Se o Brasil não tiver esta ambição, nós não chegaremos lá. E a verdade é muito simples. Quando mobilizada por um grande partido político, por um partido de envergadura nacional, um partido que
está presente lá na última região, na última água brasileira do Rio Amazonas, e presente também lá nas barrancas do Rio Uruguai, no extremo sul do país, quando nós temos um Brasil assim tão imenso, nós temos que saber disso, né? Não pode deixar um partido político como o MDB, não pode deixar de ter como seu compromisso, como sua bandeira máter, a questão da qualidade da educação. Isso pode mudar um país, mudar uma nação, mudar a história, redirecionar a vida de 200 milhões de pessoas. Portanto, esse é um desejo, esse é um pleito, é um sonho, é um projeto da Fundação Ulisses Guimarães, e eu percebo isso claramente na posição do nosso presidente do partido, Baleia Rossi, sinto isso muito na posição do Alceu Moreira, nosso presidente da Fundação, de que é este o momento do MDB. Este é o momento do MDB mostrar a que veio para a história do nosso país. Temos condições de montar este projeto. Talvez seja agora, ou quem sabe, nunca. Mas a vez está chegada. Então, só para encerrar a minha participação aqui, eu vou dizer exatamente o que resume, embora o tempo seja curto, mas eu queria só resumir tudo aquilo que traduz esse documento. Melhoria da qualidade na educação, a reforma do ensino médio, expandindo o horário de aulas, relevância ao ensino técnico, transformar as escolas técnicas em meios reais de formação média, escola de tempo integral, né? O Brasil tem que avançar, mesmo que apenas gradualmente, tem que avançar nisso e imprimir uma dinâmica de abertura à nossa economia, principalmente no setor da indústria. Hoje, nós importamos insumos baratos e a preços baixos, porque tem pouco imposto, para a agricultura. E a agricultura deu um salto gigantesco. A indústria, que tem um coeficiente de abertura muito baixo, muito restrito, a indústria não consegue se expandir no Brasil e está em momentos muito difíceis. Então, mudar também a economia para que se possa ter, obviamente, um caminho em que educação e desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico possam casar no futuro do Brasil. Esse é o papel do MDB. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para mais uma gaúcha aqui, nessa hegemonia dos gaúchos, a professora, doutora, consultora, ex-secretária de Estado do Rio Grande do Sul, Suzana Cacuta. Obrigada. A minha contribuição, depois de tudo que foi falado, eu queria colocar mais uma perspectiva de futuro para o Brasil, né? Quando a gente fala, e isso é tema diário, né, de que o Brasil precisa crescer, precisa gerar PIB, né, existe uma vinculação direta entre a capacidade de um país de gerar PIB e o tema da educação. Não existe, a nível mundial, nenhuma experiência onde a gente possa arrumar fundamentos para dizer que um país cresceu e não tinha um povo educado, né? Então, isso é básico para o crescimento do país. E se a gente não tocar nesse tema de forma significativa, a gente vai estar, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar marginalizando o Brasil no contexto econômico mundial. Eu não tenho dúvida também sobre isso. Se a gente olhar sobre a perspectiva do hoje, né, hoje cerca de 18% da população economicamente ativa, daquelas pessoas de 18 anos até os agora 65, quase 70 anos, estão fora do mercado de trabalho, né, porque não conseguem
se engajar já no que está posto como trabalho hoje, por diversas razões, né? Porque tem que ser reciclado, porque a função deixou de existir, porque não tem conhecimento suficiente para tal. 1/4 da população brasileira já vive no desalento, são aquelas pessoas que não conseguem, não vão mais nem buscar melhor expectativa de vida. E isso é muito sério, porque imaginem que essas pessoas vão estar, daqui aos próximos 10 anos, 15 anos, né, com uma baixa capacidade de gerar riqueza para o Brasil. E já a riqueza para o Brasil é a forma com que a gente tem de manter uma boa educação, uma boa infraestrutura, uma boa saúde e gerar desenvolvimento. Tem um dado da Universidade de Stanford, que foi feito agora em 2022, que diz o seguinte, que se só os países da América Latina conseguissem chegar perto do nível médio das notas alcançadas no Exame Internacional de Proficiência, o PISA, acrescentaria para a América Latina 74 trilhões em PIB. Isso muda a história de um país. Isso foi feito na Finlândia, foi feito na Coreia, foi feito na China. A China não está com o papel que está mundialmente, porque são muitos. Eram muitos com pouca inclusão. Hoje, cada vez se ampliam mais o processo de inclusão a partir da educação na China. As universidades americanas estão abarrotadas e as universidades chinesas cresceram para caramba. Isso é muito relevante, porque se a gente está com esse problema hoje, né, de ter 18% da nossa força de trabalho não produzindo o que poderia produzir, a gente tem, historicamente, uma taxa de produtividade média no Brasil muito abaixo de todos os países, né? A nossa produtividade é abaixo da do Chile, é abaixo da Venezuela, nem se compara dos Estados Unidos ou da Alemanha. Isso é muito mais agravado ainda na medida em que tudo está em mudança. Qual jornal e revista que a gente abre hoje e não vê a palavra inteligência artificial? Inteligência artificial é matemática, não tem outra ciência. É lógica, é matemática, é programação, e tu só faz isso acontecer se tu tem educação. Então, é muito severo isso que a gente está fazendo com a juventude brasileira, na medida em que a gente ainda continua discutindo se o ensino médio técnico é relevante ou não é. O ensino médico técnico acrescenta, está hoje numa matéria do Estadão, acrescenta 32% a mais na remuneração ao longo da vida e garante o futuro da empregabilidade. Então, eu acho que tudo que a gente buscou traduzir, eu acho que esse documento da FUG, que nós trabalhamos, da inclusão, eu acho que ele é um documento único, porque a gente conseguiu ouvir e talvez traduzir de alguma maneira essa questão tão primordial, porque falar em inclusão produtiva é falar em ter oportunidade e dar oportunidade para um Brasil melhor de amanhã. Obrigada.